oportunidade. Obrigado, irmã. Joel está dizendo assim nesse verso: existem muitas pessoas que estão no vale da decisão. Que vale da decisão? A decisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Porque o dia dele está perto. Qual é o dia da volta dele, né? E algumas versões e alguns textos dizem assim: o grande e glorioso dia do Senhor. E outra versão, outro texto diz assim: o grande e terrível dia do Senhor. Então, vai ser um divisor de água para as pessoas. Por isso tem que decidir agora, não pode ficar pensando. O tema da mensagem é: tome hoje a decisão correta. Tome hoje a decisão correta. E isso está embasado aqui no livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, onde nós vamos encontrar aí o texto base desta mensagem. Multidões, multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, do vale da decisão. Nós vamos encontrar nesse texto de 1 Reis. Por que 1 Reis e não Primeira Reis? Você entender, né? Nós não falamos primeira livro dos Reis, falamos primeiro livro dos Reis. Eu não posso falar primeiro Timóteo, porque não é primeiro carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, primeira epístola, ok? Então, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e eu vou ler apenas o verso de número 21, 18, 21, e o texto que eu leio diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? O que é cochear? É claudicar, é ter indecisão, ter dúvida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ele está fazendo uma pergunta ao povo. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Então esse texto está dentro de um contexto que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Mas o tema é: você precisa tomar uma decisão. A decisão precisa ser tomada. E hoje é o dia para tomar a decisão. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Nós sabemos que nós já entregamos a nossa vida a Jesus, mas a gente tem que continuar nessa jornada que Ele preparou para nós, para que a gente possa trilhar o caminho do dia do Senhor. E esse dia vai chegando em breve, ok? Nós vamos, antes de entrar aqui no contexto de 1 Reis, vamos lembrar de duas jovens que tiveram que tomar uma decisão. E aqui é importante, quando o Senhor nos traz uma mensagem a respeito da decisão, é tomar a decisão correta. Porque tomar decisão qualquer um pode tomar, mas a correta é que interessa. Lá em Gálatas 6,6 diz assim: não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear ele vai colher. Então, como eu costumo dizer aqui, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser, mas colhe aquilo que você plantou. Jesus já falou isso. Então, Orfá e Ruth eram duas jovens, a Bíblia fala que eram noras de Noemi, e elas estavam ali depois de todo aquele problemão que passou, né? Primeiro morreu o sogro, lá no primeiro livro de Ruth, no primeiro capítulo do livro de Ruth, diz: primeiro morreu Elimeleque, que tinha ido até Moabe para buscar alimento, porque a situação lá em Israel estava difícil, e ele foi peregrinar, ou seja, foi buscar subsídios lá em Moabe. Moabe, a gente já sabe aquela história da filha de Ló, né, com a primogênita dele nasceu em Moabe, daí os moabitas, que eram adoradores de Baal e de outros deuses. E aí essa situação foi agravada porque após Elimeleque morrer, tempo depois morrem os filhos de Noemi, ou seja, uma situação difícil. Então, quando Deus nos coloca numa situação difícil, nós temos que tomar a decisão correta. E Noemi tomou uma decisão correta: eu vou voltar, porque ela ouviu lá em Moabe que Deus tinha visitado o seu povo, ou seja, havia agora comida em Israel. O pessoal estava plantando, estava chovendo, estava colhendo, então era bênção. E ela falou: vou voltar para o meu povo, né? Sentiu no coração. Então foi a decisão correta, tomou naquele dia. Mas o que nos chama a atenção aqui é a decisão dessas duas moças, que a gente já falou muitas vezes aqui, mas não custa reforçar, porque a decisão vai fazer diferença lá na frente. Daqui a pouco eu vou falar sobre aqueles dois que estavam pendurados com Jesus na cruz lá. A decisão de Orfá, quando ela
com a Ruth, com a Noemi para ir com ela, foi voltar, porque Noemi falou: não, vocês voltam para o seu povo, porque eu já não tenho mais filhos para que vocês possam desposar e cuidar de vocês, então fiquem com o povo de vocês. Falou para as duas, tanto para Orfá quanto para Ruth. E aí então nós vemos a decisão que difere claramente quando Deus abençoa aquele que toma a decisão com ela. De Orfá não se fala mais nada, de Orfá morreu aí, mas de Ruth vem a descendência de Jesus. Que coisa impressionante como Deus usa as coisas que a gente não entende para fazer as coisas acontecerem. Às vezes a gente fica olhando a situação e fala: meu, isso aqui não tem jeito. Tem. Quando está na mão de Deus, tem jeito. Amém? Então, se você colocou na mão de Deus e a decisão é colocar na mão de Deus, a situação se inverte. Porque a situação de Ruth era uma situação semelhante à de Orfá, ou seja, iria continuar cultuando deuses, que não é o Deus verdadeiro, e nós estamos aqui para cultuar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que é e há de vir, Deus Todo-Poderoso. E a decisão de Ruth ali, quando Noemi fala: não, volta, ela fala: não me instes para que deixe, ou seja, não adianta você insistir comigo, eu não vou te deixar. Então, uma decisão corretíssima, porque ela sentiu, não foi Deus que falou: não, você vai com Ruth e Orfá. Não, o livre-arbítrio é nosso, você decide o que você quiser. Deus não põe uma faca na sua garganta e fala: você vai fazer isso. Não, Deus diz assim: faça o que você quiser, mas procure fazer o bem, né? A morte e a vida eu tenho proposto diante de vocês hoje. Escolha a vida para que vai estar lá em Deuteronômio 30, se não me engano. Então, aquela moça Ruth tomou uma sábia decisão: acompanhar aquele que é o Deus vivo. Não estou nem dizendo Noemi aqui, estou dizendo, ela decidiu servir a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala, e quando ela fala para Ruth: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela assumiu, ela trocou os deuses, a idolatria, por uma vida nova em Cristo Jesus, porque nós sabemos que Jesus vem depois aí dela, desse nascimento. Então esse é o primeiro ponto da decisão ali de Orfá e de Ruth. Quem decidiu certo? Pela Bíblia nós sabemos que Ruth tomou uma decisão correta. Então, quando Deus coloca nas tuas mãos, a primeira coisa que tem que fazer: Senhor, me ajuda a tomar uma decisão, me orienta, Espírito Santo, porque é isso que Ele quer, que você tome uma decisão certa. Não deixa a tua mente tomar a decisão, não deixa a tua mente agir por conta própria. A nossa mente muitas vezes nos trai, né? Às vezes a gente toma aquela decisão: para me arrependi de ter feito isso, se eu pudesse voltar no tempo. Já vimos isso, né? Se eu pudesse voltar no tempo. Não tem. 3 coisas que não voltam vazias: a flecha lançada, né? O tempo perdido, a oportunidade perdida, e a palavra dita. Não volta, foi, falou, acabou. Então temos que pedir a orientação do Espírito Santo. E aqui nós temos um caso clássico de uma decisão imediatamente. Não foi pensado, ela falou: eu vou com você, Ruth. Ou seja, eu estou trocando a minha idolatria pelo Deus vivo. Eu estou trocando a minha desgraça pela bênção futura. Então, quando você decide servir a Deus, quando você decide acompanhar o Senhor na sua jornada, na sua palavra, com certeza a sua decisão é correta, né? E nós vimos isso aqui, como eu disse, no caso do ladrão que estava ali do lado de Jesus. Vou falar já dele, mas antes eu quero lembrar de Ló e de Abraão. Nós sabemos a história também lá de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão da sua terra. Ele diz: sai da tua terra e vai para uma terra que manda leite e mel. Eu vou te mostrar, que eu te mostrarei, terra que manda leite e mel. Abraão decide sair, e Deus fala assim: sai da tua parentela. Só que ele leva a tiracolo quem? O sobrinho, que era parente. Levou a tiracolo Ló. E Ló foi com o tio, né? Porque o pai dele era morto. Se ler lá em Gênesis capítulo 11, você vai encontrar isso. Ele acompanha Abraão. Só que quando eles estão ali, Deus estava prosperando, porque quando prospera um, prospera o outro. Uma vez, eu acho que eu já trouxe essa mensagem, qualquer hora dessa eu repito aqui, que dependendo da pessoa que você tiver do lado, você abençoa a pessoa. Como é o caso de Labão e Jacó. Outra hora eu trago essa mensagem. Aqui, Ló estava na aba, desculpe a expressão chula, estava na dependência de Abraão.
estava vivendo ali. E ele decidiu acompanhar o tio. Muito embora Deus tenha mandado Abraão sair sozinho, né? Sai da terra da tua parentela, ou seja, leva só a sua esposa. E Ló acompanha. E aonde eu quero chegar? Que em determinado momento Deus abençoa tanto que eles prosperam em demasia. Ou seja, o que Deus está dizendo para você? Que Ele vai te prosperar. E não só financeiramente, porque financeiramente nós prosperando, nós investimos mais na casa do Senhor. E quanto mais você investe, mais Deus prospera a tua finança, né? Eu não quero falar de finanças. Finanças aqui é apenas um plus. Eu quero falar aqui da bênção espiritual que Deus traz. Então, quando Ló está com Abraão, eles prosperaram e começou a ficar pequena a terra, ou seja, aquela faixa de terra que eles estavam morando não comportava mais os trabalhadores dos dois. E aí começou a ter conflito, imagina. As pedaços de terra, eu não vou pôr meu gado aqui, não vou pôr o meu ali. Imagina o que gerou. E aí Abraão, então, sabiamente diz: a terra está toda diante de nós. Escolha para lá ou escolha para cá. Você escolhe e eu fico do outro lado. E ele deu essa oportunidade para Ló. Você escolhe a campina ou escolhe lá o monte. E ele foi, Ló escolheu. Só que se Ló escolheu, pelo que nós sabemos, o lugar correto, o que aconteceu com essa escolha de Ló? Né? Porque ele viu assim, campinha, ele falou: aqui é melhor do que aqui, então deixa meu tio aí, eu vou para lá. Só que os olhos de Ló eram os olhos terrenos. E ele foi para onde? Em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída por Deus. Por quê? Porque havia ali uma quantidade de pecado que chegou a Deus falou: não dá mais, vou descer, vou destruir a cidade. Então, quando Ló escolhe aquele lugar, ele já foi para aquele lugar, sabia que lá tinha uma cidade, e ele foi morar. E ele escolheu. Então veja que Abraão ficou lá embaixo, não tinha problemas, mas Ló arranjou problema na cabeça dele. Por quê? Porque a cidade começou a se prostituir. E aí Deus então decide destruir a cidade. Mas olha que coisa interessante aqui, igreja. Esse é o Deus que você está sentado aqui, Ele está te olhando e você serve a Ele. Esse Deus fala para Abraão: vou destruir a cidade sem comunicar a Abraão. Imagina a intimidade de Abraão. Você pode chegar a esse nível de ter intimidade com Deus, de Deus falar: eu vou falar com o Cosme, o que eu vou fazer lá no Manaus. Olha que coisa linda, né? Hoje eu vou falar com a Estela, o que eu vou fazer. Olha que bênção. Isso é intimidade com Deus. Elizabeth, hoje eu vou falar com você sobre isso. Olha que Deus faz com o ser humano. O que Ele fez com Abraão, faz contigo, Marlene, faz com a casa dele, faz com todos nós. Então Deus comunica a Abraão que Ele vai destruir a cidade. E aí Abraão então lembrou quem estava lá. E é interessante aqui que a Bíblia ela é muito silente, mas a gente entende aqui a respeito de que Abraão lembrou do sobrinho. Abraão ele falou: está vendo? Bem, não é assim que às vezes a gente acha, perfeito. Quem mandou ele escolher aquele lugar? Agora ele que paga a coisa. Mas veja que Abraão era um homem de Deus. E aí está a maravilha de servir ao Senhor. Nós, ainda que as pessoas venham para ser desaforo ou tenham escolhido a melhor parte, entre aspas, ele não olhou para aquele lado. Ele olhou assim: eu vou interceder por Ló. Porque ele chegou e falou: Deus, destruiria se eu tivesse 50 justos. E ele vai dialogando com Deus, até que Deus fala: não destruiria, e não destruiu de fato, enquanto Ló estava lá com a sua família. E aí então nós entendemos que quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela tem a bênção de Deus. Lá em Romanos capítulo 12 fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Ou seja, quando Deus tem que trazer a justiça, Ele é que luta por nós. É isso que Ele está dizendo. Então nós não precisamos agir. Mas mesmo assim Abraão foi intercedeu. E quando os anjos chegam lá, eles começam a dizer: olha, vamos embora, porque a cidade aqui vai ser destruída. Ló então fica um pouco reticente, ele começa a empurrar o povo: vamos embora, vai chover fogo. Mas ele dá uma ordem. E olha aqui a importância de obedecer a Deus, de tomar a decisão correta. Eles obedeceram e saíram, não saíram? Mas qual foi a ordem que o anjo deu? Quando vocês saírem, não olhem para trás. O que quer dizer olhar para trás?
mas é negar a Deus, é negar a Jesus. Essa expressão ela é muito mais do que um simples negar, é mais que simples olhar para trás. Ela nega a bênção de Deus. E quando eles estão caminhando, a Bíblia fala que a mulher de Ló olhou para trás, ou seja, na verdade, a mulher de Ló tinha ficado lá, só o corpo dela estava caminhando. E quando ela olha para trás, certamente, puxa, lá eu tinha isso, tinha aquele salão de cabeleireiro, Jaque Janine, lá eu tinha não sei o quê, lá eu tinha isso, e aí ficou o coração lá. Lá eu ia no shopping, agora eu vou para a montanha. Então, quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Ou seja, que decisão ela teve que tomar? Tomou uma decisão errada. Por isso tem que tomar a decisão correta hoje. Servir a Deus, seguir ao Senhor em todo o tempo, sabendo que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como, né? Não vai ser diferente. Agora nós chegamos lá naqueles dois que estavam crucificados com Jesus. E ali nós temos um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. Então também aqui nós observamos uma decisão que fez a diferença para a eternidade. Quando nós decidimos servir a Jesus, quando nós decidimos seguir a Deus, nós estamos tomando uma decisão para a eternidade. Daqueles dois que estavam pendurados ali com Jesus na cruz, era algo iminente, ou seja, iria acontecer muito em breve. Para nós, protela-se um pouco mais, a gente está vivendo, estamos vivenciando, então esse lapso temporal é maior, mas para aqueles dois ali era iminente, ou seja, muito em breve eles iam morrer, iriam para a eternidade. E aí então tem aquela decisão que um toma e o outro não, né? Quando um começa a escarnecer de Jesus, ele está tomando a decisão de quê? De olhar para as coisas terrenas, olhar para as coisas da terra, ou seja, para os seus desejos pecaminosos, como fez a mulher de Ló, como muitas vezes nós fazemos, olhando para aquilo que nos ofusca e queremos aquilo que não faz bem para nós. Então a decisão tem que ser a decisão correta, segundo a palavra de Deus. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E às vezes você não pode decidir errado. Imagina se aquele ladrão não decide ali: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, isso vale mais que uma vida inteira de dedicação. Porque ele ganhou a eternidade ali naquela hora. Decisão correta hoje, não foi amanhã. E aí Jesus vira-se para ele: hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo, porque aqueles dois iam morrer naquele dia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a decisão ela precisa ser tomada. E hoje o Senhor te chama para tomar decisão. Hoje Ele quer uma renovação de votos. Suba para com Ele, aquela renovação da aliança. Sabe quando nós vamos ter enquanto casais aí? Vamos renovar as alianças, né? Então, da mesma forma, Deus nos chama para renovar a aliança com Ele, para trazer de volta aquele primeiro amor, aquele desejo de servir ao Senhor. Sabe quando se converte? Que a pessoa sai pregando, falando de Jesus, não quer nem saber. Eu me lembro de Pedro, já contei esse testemunho, vou recontar aqui. Trabalhava comigo, era um boca suja, um blasfemo. Eu ficava, esse camarada não vai ter, não tem jeito, né? Na minha concepção, um homem terrível de boca. Íamos almoçar e, oi Edmar, toma uma cerveja, sabe? Querendo chacotear, fazer. Eu não bebo, você sabe que eu não bebo. Mas tinha um irmão André que também professava a mesma fé. Pregou para o Pedro. E o Pedro fazendo aquele jeito, você não vai ter jeito, esse camarada aí. Mas um dia eu encontro o Pedro com uma Bíblia entrando na Igreja Batista de Santo Amaro. Olha o que Deus faz, olha a decisão desse homem, né? Decidiu servir a Deus. Então quando nós decidimos servir ao Senhor, a bênção vem e Ele está lá. Depois ele continuou firme na palavra, glória a Deus, porque nós temos que anunciar o Evangelho. Ok? Eu ainda quero falar aqui do jovem rico e da vida eterna. Chega um jovem para Jesus e a riqueza é uma das coisas que afasta o homem de Deus. A riqueza não é mal. Tem gente que pensa assim: não, nós cristãos não podemos ser milionários. Você pode. Não há empecilho nenhum. O problema é não colocar o amor nessa riqueza. Aí é que está o perigo, porque o dinheiro não é mal, mas o amor a ele sim, porque afasta o homem de Deus.
Ou seja, você pode trabalhar, ganhar dinheiro, lembrando que você não vai deixar de congregar, não vai deixar de contribuir para a casa do Senhor e participar de todos os eventos. Então pode ser rico, por que não? Embora Jesus falou assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não é que ele diz que rico não vai entrar. Tem gente que interpreta assim: o rico escolheu ser rico e não vai para o céu. Não é isso. Se a pessoa tirar o coração da riqueza, ele vai para o céu, porque Jesus morreu por todos. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, esse jovem, ele tinha riquezas. Então a decisão aqui era: deixa a riqueza ou não? Porque ele chega para Jesus e diz: o que farei eu para ter a vida eterna? Jesus fala assim: cumpre os mandamentos, tal. Isso eu tenho feito desde a mocidade, ou seja, eu sou um religioso. Jesus falou: você quer ser perfeito? Vende tudo e me segue. Opa! Aí a Bíblia diz que aquele jovem caiu no seu semblante, ou seja, tomou a decisão errada, não decidiu corretamente. Por quê? Porque ele resolveu ficar com a riqueza. E aí ele se afasta de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era muito rico, tinha posse. Porque justamente essa decisão é desprender das coisas do mundo. Volto a dizer, a riqueza é bênção, desde que o coração esteja lá. Senão não teria ricos hoje afortunados congregando. Mas o que a gente não pode é deixar que aquela riqueza nos domine, ou seja, que ela que tome conta, ela que tome as decisões nossas. Ok? Então esse jovem, aí voltando agora para o texto aqui que a gente vai tratar. O povo de Israel era um povo difícil, como nós. E quando Deus tira Israel lá do Egito, ele tira com muitas maravilhas. Nós sabemos elencar todas aqui: as pragas, a abertura do mar vermelho, maná, codornizes, água da rocha, uma série de maravilhas. E o povo de Israel seguia Deus, claudicando, brigando, uma hora reclamando. Tanto é que a grande maioria deles ficaram no deserto, só 2 entraram lá na terra, Josué e Caleb. E nesse contexto aqui, nós encontramos Israel de novo longe de Deus, porque um povo que viu uma situação como aquela, ele não tem que decidir se Baal é Deus ou se Deus é Deus. Concorda? Se você aceitou Jesus como Salvador, você não tem que pensar: será que lá no candomblé é melhor? Você não tem que decidir isso. Você já sabe que Jesus é melhor, né? Por quê? Porque você sabe que a Bíblia traz que Jesus é a luz e é a única. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eles estavam mais ou menos assim, servindo aqueles deuses, ou servindo. Por quê? Porque uma mulher estava induzindo ao erro. Essa mulher chamava-se, quem sabe o nome dela? Jezabel, mulher de Acabe. Então o povo estava doutrinado por ela, a ponto de Elias dizer assim: até quando vocês vão ficar em dúvida se Deus é Deus ou se Baal é Deus? Ou seja, até quando vocês vão duvidar? Porque havia aqui uma manifestação maligna para desviar o homem do caminho do Senhor, para tirar o povo de Israel do caminho do Senhor. E aí Elias então, desculpe novamente o termo, enquadra o povo lá no monte. Fala: então é o seguinte, vamos fazer uma prova, para ver quem é Deus. Porque o importante é tomar a decisão correta e não a decisão errada. E aqui eu quero chamar a atenção que muitas vezes a pressão é muito grande, e eu vou explicar por que nesse texto. Às vezes você tem que tomar uma decisão, só que a decisão sua vem embasada de várias opiniões de pessoas, de amigos, de família. E quando você observa essas opiniões, elas funcionam mais ou menos daqueles que são e que estão na palavra e daqueles que não estão. E nós encontramos aqui 900 profetas, 450 de Azeite, 450 que estavam ali servindo aquela mulher. Então a decisão de Elias era enfrentar aquela quantidade de homens profetas. Eu não estou falando do povo. Então imagine uma situação em que estavam ali em maioria. Imagina um vozerio, não, Só que Elias, ele tinha algo que nós temos aqui: a presença do Senhor.
a glória do Senhor. Elias, tanto que ele morreu, ele sabe a história dele, foi levado num carro de fogo. Tamanha a comunhão com Deus. E Elias então chama o povo à realidade, fala: vocês estão em dúvida por quê? Se vocês acham que Baal é Deus, então vai servi-los. Agora, se Deus é Deus, serviu. E o povo não falou nada. Ele fala: então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma prova. Tem gente que não gosta de fazer prova com Deus, tem medo. Se for para realmente Deus mostrar a sua glória, para que Ele seja glorificado, eu não vejo problema. Não vou fazer prova simplesmente para agradar a minha autoestima, o meu ser. Não, é para a glória do Senhor. E Elias então fala: vamos fazer aqui uma prova. Nós vamos pegar 2 bezerros, vamos preparar um altar e vamos colocar os bezerros lá. Só que não vamos colocar fogo nele, porque o costume era queimar o incenso, Iria matar o bezerro, tocar fogo para... Ele falou: não vamos colocar fogo nele, ou seja, cumprir o ritual inteiro. Vamos deixar o Deus, que é Deus, fazer isso. E Elias então, por Deus, ele diz assim: como vocês estão com maioria, então façam você primeiro. E Elias então fica observando ali aquele movimento todo. Eles partiram o bezerro, colocaram lá e começaram a invocar o Deus dele. Só que ia passando o tempo, foi passando o tempo, e não havia manifestação de fogo. Ou seja, aquele Deus que se dizia Deus não respondia às orações. Agora imagina, você está diante de 900 pessoas que estão totalmente contra você, falando no âmbito espiritual, não falando do povo, falando dos sacerdotes, dos profetas. E Elias então começa a zombar. Por quê? Porque Elias tinha certeza do Deus que serve. Você tem que sair daqui essa noite na certeza de que o Deus que você serve é o Deus que manda fogo do céu. É o Deus que queima o pecado. É Deus que destrói a injustiça, porque Ele é justo. E aí quando ele vê que não resolve, ele fala: quem sabe se vocês clamam um pouco mais alto, talvez o Deus seja surdo, quem sabe? Ou talvez ele está querendo viajar, e viajou e não está aí, então ele zombava a ajuda do povo. Só que não respondeu. Por quê? Porque só existe um Deus que pode responder com fogo, é o nosso. E aí então Elias viu que não dá bom. Agora já passou o tempo de vocês, agora é comigo. Agora eu quero que você preste atenção aqui como que Deus se agrada da sua postura como crente, da sua postura aqui na igreja, da sua postura em casa, da sua postura no trabalho. Quando Elias estava ali, ele fala assim: prepara aqui 12 pedras. Por que 12 pedras? Por que não 13, não 7, não 10? Por quê? Porque representava as 12 tribos de Israel. E ele levanta um altar com as 12 pedras e coloca ali. E aí Elias então fala: agora traz o bezerro. Sacrificou o bezerro, pôs lá. Só que veja o que Elias faz. Aqui entra uma parte espiritual de comunhão com Deus. Aquilo que Jó aprendeu a duras penas: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Ou seja, começou a ter experiência. Então Elias tinha essa experiência com Deus. E ele fala assim: olha, não toque em fogo, deixa aí. E aí Elias então pega e manda jogar água naquele animal. Ou seja, nós já sabemos que você vai fazer um churrasco, se o carvão tiver muito, fica difícil de pegar fogo. Imagina com água, Mas isso é para provar o quê? Quando Deus age, Ele age por completo. É isso que Ele está fazendo essa noite, orientando você. Você precisa tomar uma decisão hoje, mas a decisão correta. E aí quando Elias manda jogar água 3 vezes, então espalha lá no chão, no rego, e ele ora: Deus, responde a oração cansada, porque ele sabe que tu és o Senhor, Deus, e que me ouves. Deus mandou fogo e destruiu tudo. Imagina agora a decisão daquele povo ali olhando aquilo acontecer. Para quem que eles decidiram? É óbvio que o Deus de Israel é o Deus vivo. É óbvio que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Mandou fogo, o outro não. Aí ele pega aqueles profetas e leva tudo para comer um lanche na sua casa. Foi isso?
Não, eles afundam tudo no ribeiro de Querite lá, ou seja, destruiu por completo o mal. Então a nossa decisão, ela faz muita diferença para a humanidade, para tudo. As nossas decisões refletem no mundo espiritual, mas também refletem no mundo físico. Imagina aquele povo viu aquela maravilha do Senhor. Então hoje eles viram que Deus é o Deus verdadeiro. Não tinha mais dúvida. Ou será que ainda tinha? Será que se Elias perguntasse quem é Deus? Baal ou é Deus? Eles iam dizer só Deus. Tanto é que eles falam que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então Deus é glorificado quando nós tomamos a decisão correta. E aí Ele colocou Elias para esta postura. Ele quer que nós tenhamos uma postura firme, de fé, uma postura de que crê que Ele pode operar. Porque a dúvida é horrível. Deus fala lá em Apocalipse, quando João é revelado, ele fala assim: porque não és quente e frio, porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha mão. Ou seja, você é um indeciso, você não sabe o que quer. É isso que Deus está dizendo. Eu não sei se eu fico na igreja, se eu fico no mundo. Eu não sei se eu fico na igreja, se eu fico no mundo. Não, tome uma decisão. Aqui é a casa do Senhor. Se aqui não tiver vitória, lá fora é que não vai ter. Se aqui não mandar vitória, não vai ser lá fora buscando as coisas do mundo que não tem vitória. Não é verdade? Se nós olharmos o contexto de tudo isso aqui, é quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós estamos ligados nela. Aí volta aquele versículo que a gente já está cansado, não vou falar careca aqui, porque vai ser o nome, mas já estamos cansados de saber, né? Se vós estiverdes em mim, e as vossas palavras, e as minhas palavras estiverem, vós pedirei tudo o que quiser que vos será feito. Tudo mesmo, Adriane? Tudo? Tudo? Tudo. João 15:7. Ou seja, quando você está ligado na vida, a sua decisão é a decisão correta, é a decisão que vai fazer a diferença. Amém? Então nós precisamos tomar uma decisão certa hoje. Não ficar claudicando, né? Ah, mas será que a igreja maneira é correta? Será que não é correta? Será que eu prefiro o Pentecostes, o Repeté? Você tem que entender o seguinte: o que te interessa é a palavra de Deus. Você não pode cochear entre pensamentos. A emoção do Pentecostes é muito. Eu gosto de pregações talvez, mas eu quero saber se eu estou ouvindo a palavra de Deus. Porque senão eu serei como está lá em 1 Coríntios 13, né? Se nós formos com apenas aquele barulho que não tem efeito, de nada resolve. Precisamos conhecer. Conheçamos em conhecer a quem? A Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Ou seja, é um continuar, de forma que a gente vá crescendo até a estatura de varão perfeito, diz Paulo. Então essas decisões que nós vimos hoje aqui foram decisões corretas. Tem tantas outras, né? Tantas outras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vou servir, a minha decisão é servir a Deus. Então é uma posição de cristão, de firmeza, uma posição daquele homem e daquela mulher que sabe o Deus que serve, que ainda que aparentemente não tenha a solução, mas sabe que a vitória vem. Amém? Porque a decisão que tomou é uma decisão de servir, de tomar a armadura, né? Que fala em Efésios capítulo 6, tomar aquela armadura de Deus, para que você possa vencer. Lutas teremos, com certeza teremos. Eles tinham lutas, né? Vimos aqui o caso de Elimelec passando necessidade, tinha lutas. Nós vimos o caso aqui de Abraão, que ficou lá, teve aquele litígio com seu sobrinho. É luta, tudo tem luta, mas quando nós temos Deus e tomamos a decisão certa, a vitória é nossa. Aleluia! E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então nós vamos ficar de pé agora e vamos tomar uma decisão de renovar os votos com Deus, né? Vamos lembrar que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Às vezes as coisas do mundo nos envolvem muito, às vezes a gente se envolve tanto com as coisas terrenas. Graças a Deus que a Manaí é uma igreja ativa, né? A gente está vendo aí vocês preparando a caldo de mandioquinha, sopa de farofa, um monte de coisa, né? E está dando certo. Por quê? Porque a atividade é constante. Estão buscando agradar a Deus, né?
E é isso que precisa mesmo, atividade. Eles estão evangelizando através das cestas. Trazer gente, é claro, eu li uma reportagem essa semana que os dias estão ficando cada vez mais difíceis, as pessoas cada vez mais vão endurecendo o coração. É da própria Bíblia isso, né? Lá em Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ficará. Então hoje, para uma pessoa se converter não está fácil. Por quê? Porque as coisas, né, os iPhones brilham, né, as Netflix da vida brilham. Então a pessoa se envolve com isso e aí começa a se afastar de Deus. Então precisamos voltar às origens, tomar essa decisão. Então hoje eu quero que você decida por Jesus. Eu quero que você decida em seguir ao Senhor, porque o Baal que está lá fora não pode fazer nada, ele não tem fogo para mandar, mas o nosso Deus tem fogo. Amém? Amém. E se você quer esse fogo do Senhor, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Glória a Deus. Não que eu seja poderoso, mas é o Senhor que é poderoso. Amém? Venha buscar o fogo do Senhor, porque esse voto que você está renovando aqui é um voto que vai fazer você sair daqui pegando fogo. Amém? Você vai sair daqui hoje respirando Deus e Bíblia. O Espírito Santo vai usar você com poder. Amém? Como que eu sei disso? Porque a palavra diz que é assim, não é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando você vem à frente, você está dizendo: eu quero te buscar, Senhor. Eu quero servir o Deus vivo, né? Manda do teu fogo. Amém? Para quê? Para a glória dele. Não é para a sua glória. Não é que você vai sair pondo as mãos, curando as pessoas. Olha, tá vendo? Eu não sou poderoso. Não, para a glória dele. Né? Tudo que vamos fazer é para a glória do Senhor. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Estão preparados para receber? Porque o fogo vem. Amém? Você está fazendo um concerto, o fogo vem. E ele vem para fazer o quê? Queimar aquele mal que está agindo na tua família, a queimar aquele mal no emprego, né? As pessoas que falam mal de você vão chegar e pedir perdão. Eita, Jesus! Verdade, irmã, você vai ver. Pode crer. Deus vai fazer. Pode chegar mais para frente um pouquinho aqui, o fogo já ir pegando na brasa toda. Aleluia! Amém? O que acontece quando nós buscamos ao Senhor? Ele manda o fogo, ele manda a bênção, ele manda a vitória, né? Por isso que ele quer. Quando estava no Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos aonde? Lá no bailinho da sexta-feira? Na igreja. Assistindo a novela das 8? Não, eles estavam na igreja. Glória a Deus. Eles estavam reunidos ali. E aí veio o que? Veio o fogo, com aleluia! Amém? A presença de Deus era tão forte que encheu a casa assim. E o pessoal acabou falando. Então Deus quer fazer isso. Por isso vocês estão reunidos aqui, para que esse fogo do Espírito Santo do Senhor venha queimar, venha trazer essa vida. Amém? Eles estavam em um só coração, em um só pensamento, em uma só unidade. Amém? Feche seus olhos, igreja, estenda a mão para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, assim como foi, meu Senhor, no dia de Pentecostes, assim como foi naquele dia que o Senhor preparou, disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido pelo teu poder. Esta noite o Senhor trouxe esse grupo aqui à frente para renovar os votos, para descer do teu fogo, Senhor, e queimar todo o mal, queimar toda a obra do inimigo na vida dessas pessoas que estão aqui, porque elas creram, porque elas decidiram tomar uma decisão hoje, a decisão correta hoje, e elas vieram porque há multidões e multidões não vai dar decisão, mas o dia do Senhor está perto. E então nós estamos clamando: desce o teu fogo, Senhor, desce o teu poder, desce a tua graça, desce agora sobre o teu povo, Senhor, o poder do Espírito Santo, conforme está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, ó Espírito Santo, o Senhor desce sobre esse povo, queima agora todo o mal e traz, Senhor, o renovo no altar do Senhor, que cada um saia cheio do Espírito Santo, renovado, transbordante da tua graça, porque só tu és Deus, só tu és o Senhor
dos senhores, Rei dos reis, o único que é, que era e que há de vir. Enche o teu povo agora, Senhor, enche o teu povo com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós queremos determinar isso no soberano nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Quando saírem daqui, sairão cheios da graça do Senhor. Em nome de Jesus clamamos e dizemos amém e amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vocês estão muito convidados a lugar o Senhor falar com você. Obrigado a Deus por entrar no teu quarto. Até o microfone falhou justamente por isso, porque Deus já mandou o poder. Glória a Deus, os crentes, se preparem, vão ser acordados de madrugada, porque Deus assim o fez. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer aí. Pastor Cláudio, vem aqui. Vem aqui. Levante a sua mão para o céu assim. Senhor meu Deus, eu te agradeço por poder participar desse banquete, e a tua palavra eu recebo, eu saio daqui transformado, uma decisão certa, correta, cheio da tua graça, porque só tu és Deus. E eu creio, Senhor, que o teu poder já está se manifestando na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus parentes, de todos aqueles que estão à minha volta, porque só tu és Deus, porque tu és Deus digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Aplauda o Senhor bem forte. Glória, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tome a decisão hoje, porque amanhã pode ser